Olá, meu nome é Felipe Ribeiro e eu estou aqui hoje para dar início a uma sequência de vídeos, tutoriais, explicando o que é e como se utilizar o Mautic, que é uma das ferramentas de e-mail marketing mais robustas, que nós temos hoje no mercado, né? Uma ferramenta onde ela substitui aí muitas outras ferramentas de e-mail marketing, como MailChimp, Leadlove, ActiveCampaign e outras, com algumas vantagens, como a possibilidade de adição de novas funcionalidades através de plugin, através de código, né? É uma ferramenta que você pode dizer que ela é sua, porque você tem acesso a todo o código-fonte dela, e você pode estar personalizando, e criando coisas novas conforme a sua necessidade, a necessidade de cada pessoa física ou de cada empresa. Esse vídeo de hoje é para dar mais uma visão geral sobre o Mautic, sobre as suas funcionalidades, e depois eu farei outros vídeos explicando na prática como utilizar cada opção aqui dentro da ferramenta, né? Então, iniciando aqui, ao acessar o Mautic, a primeira seção que você verá é essa seção que é do painel de controle, onde ele vai te dar uma visão geral do que está acontecendo com os seus contatos, né? Então aqui ele te mostra o volume de visitas, por exemplo, que seu site teve em determinado período. Você pode filtrar pela quantidade de dias que te interessam, como por exemplo na última semana, no último mês, no último ano e assim por diante. Você consegue ter essa visão do teu site todo ou de determinadas páginas do teu site. Você consegue ter aqui acesso ao comportamento dos teus leads dentro das automações. Então você consegue ver quantos e-mails, por exemplo, foram disparados nas suas automações de e-mail marketing, o comportamento de cada e-mail desses. Você consegue visualizar se tem algum e-mail, se tem alguma automação faltando enviar e-mail, alguma automação programada. E é até bom abrir um parênteses aqui, que eu falei que ele mostra aqui também a quantidade de acessos no seu site, Mas alguém pode perguntar, mas não é uma ferramenta de e-mail marketing? O que tem a ver visita no site com e-mail marketing? Então, um dos outros diferenciais do Mautic é que ele já vem nativo na instalação uma funcionalidade de rastreamento de lead dentro do teu site. Então, quando alguém entra dentro do teu site, o Mautic consegue captar essa informação de que alguém está acessando o teu site. Antes da pessoa virar um lead de fato, antes da pessoa ela preencher qualquer tipo de formulário, qualquer tipo de informação, o Mautic ele consegue identificar que tem alguém acessando o teu site pelo IP dessa pessoa. Ele consegue saber que horas que essa pessoa acessou, qual foi a página ou as páginas que essa pessoa acessou, quanto tempo essa pessoa ficou acessando o teu site, olhando determinado conteúdo, e ele te passa todas essas informações, Isso é um outro diferencial do Mautic. E ele faz isso captando o IP, dessa pessoa, desse internauta, Ele mostra aqui, olha, se eu ver aqui em contatos, por exemplo, ele mostra aqui, antes da pessoa virar um lead, ele capta o IP, da pessoa. Então vamos dizer que hoje, às 6h58, às 18h58, do dia, que é PM, que é pós meio-dia, então às 6h58 da tarde ou da noite, uma pessoa com esse IP acessou o site. E aí, se eu clicar aqui em cima, ele vai me dizer todo o percurso que essa pessoa, todo o trajeto que essa pessoa já teve, todo tipo de interação que essa pessoa já teve dentro do meu site. Então aqui ele vai me dizer, olha, que essa pessoa acessou o meu site não só hoje às 6h58, mas ela também acessou nesses outros horários. Ele vai informar que essa pessoa também acessou o meu site ontem, em outras datas. Ele me mostra quais foram as páginas que essa pessoa acessou. Então, por exemplo, hoje nesse horário, essa pessoa acessou essa página aqui. Mas, por exemplo, ontem, dia 10 de outubro, por exemplo, ela acessou a seção de
de preços anuais. Então, a pessoa que está visitando o site, está vendo, analisando os planos, possivelmente em algum momento ela vai, talvez acabe virando uma conversão. Então, ele te dá esse histórico, e quando a pessoa, esse IP aqui, ele preenche qualquer tipo de formulário, newsletter dentro do teu site, né, ou simplesmente faz uma compra, aqui esse número de IP é substituído pelo nome da pessoa, né? Então ele passa a exibir aqui o nome dessa pessoa, e quando você clica, além do trajeto da pessoa no site, ele vai mostrar também os dados de contato dessa pessoa, vai mostrar o endereço, aquilo que ela preencheu no formulário, né? Se ela preencheu algum formulário que mostrou, por exemplo, só o e-mail e telefone, vai aparecer só o e-mail e telefone. Mas se ela preencheu algum formulário mais completo, onde colocaria o endereço, o telefone, o celular e outras informações, todos esses dados vão aparecer aqui, né? Então, essa já é uma funcionalidade legal, né, do Mautic. Aqui em calendário também ele te mostra, né, o calendário de envios, né, dos teus e-mails ou das suas automações. Então aqui ele vai te mostrar, dar uma visão geral das automações e e-mails que foram enviados em datas anteriores, na data de hoje, né, presente, ou que ainda está para ser enviado. Contatos eu já falei. Aqui empresas é uma forma interessante de você organizar os seus leads por empresas. Então, de repente, dentro do seu site, né, você recebe, muitas pessoas acabam virando leads, né? Algumas são pessoas físicas, mas outras são pessoas que trabalham, por exemplo, da área de RH de alguma empresa específica, são pessoas que têm o cargo de CEO, por exemplo, e você quer organizar essas pessoas como empresas, né? Então você pode, de repente, pessoa X, então você pode colocar que essa pessoa X é da empresa Y, e você vai organizando assim os seus leads por empresas. Então quando você quiser enviar uma automação, por exemplo, você pode enviar uma automação para todas as pessoas da empresa Y, ou uma automação para todas as pessoas da empresa X, da empresa Z. Então aqui você consegue organizar os leads por empresa, que te dá mais uma maneira personalizada de enviar campanhas, né, para essas empresas. Em segmentos, é como se fossem categorias. Você consegue categorizar, né, os seus leads. Então você pode criar, por exemplo, leads. Você pode criar categorias, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E então, toda vez que alguém de Minas Gerais virar um lead, ele vai cair na categoria de lead. Então, em algum momento, você pode enviar campanha só para as pessoas de Minas Gerais, ou só para as pessoas do Rio de Janeiro, ou só para as pessoas de São Paulo. Você pode criar categorias. Eu vou falar categorias que é mais fácil de entender, porque as pessoas estão mais acostumadas com o termo categorias do que com segmentos, né? Você pode criar categorias por idade. Então, você pode criar a categoria de pessoas com idade de 18 a 25 anos, 25 a 40, 40 a 50, acima de 50 anos. E então, em determinado momento, você pode enviar campanhas só para pessoas naquela faixa etária, entendeu? Que você organizou aquelas categorias. Enfim, você pode criar todo tipo de categoria que for mais conveniente para você e estar utilizando isso em suas campanhas. Aqui em componentes, né, você tem algumas opções, como por exemplo, você pode subir arquivos aqui em ativos. Você consegue subir arquivos que você pode estar utilizando na hora de fazer algum envio de e-mails ou automação. Então vamos supor que você usa você gosta de enviar vídeos e e-books ou algum tipo de material nos e-mails. Você pode vir aqui em ativos e subindo todos os materiais que você costuma utilizar. Então quando você for enviar um e-mail, ao invés de você subir esse arquivo na hora que você estiver criando seu e-mail, que é possível também, se esse arquivo já estiver aqui, na hora de criar seu e-mail, você só vai puxar ele através do Mautic, né, e fazer o envio. Então simplifica mais as coisas. Aqui em formulário, você pode estar criando formulários de contato aqui dentro do Mautic para integrar em algum outro lugar. Por exemplo, vamos supor que você tem um site em WordPress. Você pode criar o seu formulário aqui todo no Mautic, e depois que ele já está aqui feito, criado certinho, você só incorpora ele dentro do seu site WordPress ou algum outro tipo de site feito em algum tipo de plataforma.
Landing page, a mesma coisa, tanto que você também, no Mautic, você consegue criar landing pages, né? E fazer suas campanhas, suas divulgações direto para as landing pages que já está dentro do Mautic. Conteúdo dinâmico são conteúdos que você consegue configurar para exibir mais facilmente no seu formulário. Então vamos supor, por exemplo, que nos seus formulários você tem, nos seus e-mails, aliás, tá? Nos seus e-mails, você tem o costume de colocar um textinho fazendo sua apresentação. Então vamos supor que você é uma pessoa que quer ter algum tipo de autoridade, né? Ou tem algum tipo de autoridade. Vamos supor que você é um profissional da área de vendas, né? Que quer ser conhecido ou que já tem uma certa autoridade. Então, geralmente, nos e-mails que você envia, né, você costuma dedicar uma parte do e-mail para falar quem é você. Então, ao invés de toda vez que você for enviar um e-mail, você tem que digitar aquele e-mail de quem é você novamente, você cria um conteúdo dinâmico, onde, por exemplo, se eu clicar aqui em conteúdo dinâmico, clicar aqui em novo, o que vai acontecer? Eu posso dar aqui um nome, quem sou, por exemplo, nome interno, né? Quem sou, e aqui eu vou escrever o texto de quem sou eu, vou colocar uma imagem, ou seja lá o que eu achar melhor, né? O que eu achar que vai ser mais útil. Então, quando eu for enviar um e-mail para alguém ou fazer uma campanha de e-mail marketing, ao invés de eu criar esse texto de novo, vai ter uma opção lá de conteúdo dinâmico, né, no texto. Aí eu vou selecionar esse nome que eu escolhi e vai aparecer automaticamente esse conteúdo já pronto dentro do meu e-mail. Então, eu não vou perder aquele tempo digitando toda vez aquela informação. Eu só faço a filtragem e ele já insere para mim todo aquele conteúdo, agilizando, né, o processo de envio. Aqui em campanhas, onde você faz a criação das suas campanhas de automação, né? Campanhas de automação de marketing para vendas, leads, né? Carrinho abandonado, ou qualquer tipo de automação de e-mails, né, que você precise, né? Relacionamento, alimentação de conteúdo, né, para os leads. Então, aqui que você faz isso em campanhas. Aqui em canais, você tem algumas outras opções também interessantes, como monitoramento de rede social. Então, aqui dentro do Mautic, você consegue, através da ferramenta Mautic, você consegue monitorar suas redes sociais, tendo acesso, tendo uma visão geral de como as suas redes sociais estão se comportando, se estão crescendo, se não estão crescendo, se está tendo visita, ou se não está tendo visita. Então, você consegue monitorar suas redes sociais através dessa função. Aqui em mensagens de e-mail, né? Simplesmente é o envio de e-mails, é o envio de e-mails, né, para a sua base de contatos. Aqui em e-mails você consegue também ter uma visão dos e-mails, né, que você já enviou, né, o que falta enviar dentro da sua plataforma. Aqui em focos, onde você consegue criar suas páginas, suas landing pages, por exemplo. Pontos. Aqui é outro recurso também interessante, onde você consegue visualizar os pontos que cada lead seu tem. Então, quando você for criar um formulário, por exemplo, você consegue acrescentar pontos em cada pergunta que a pessoa preenche dentro do formulário. Então, vamos supor que você tem um formulário e nesse formulário você colocou que a pessoa pode selecionar que ela é um estudante, ele é um autônomo ou ele é um funcionário público, por exemplo. Então, você pode atribuir diferentes pontos para cada tipo de resposta que essa pessoa preencher. Por exemplo, se ela disser que for um estudante, você pode dizer que essa resposta dá 5 pontos. Se ela for autônomo, essa resposta vale 10 pontos. Se for um empresário, essa resposta vale 20 pontos, por exemplo. Então, com isso, você consegue filtrar os leads que você tem de acordo com os pontos. Por exemplo, clientes com 20 pontos, por exemplo. Aí você já sabe que 20 pontos, por exemplo, são clientes que são empresários. Então, você pode
filtrar clientes que têm uma pontuação de 20 e enviar um e-mail somente para esses leads, né? Você pode também gerenciar os gatilhos, né, para esses leads com determinado tipo de pontos. Por exemplo, vamos supor que o teu lead, que você crie pontuação para a quantidade de visitas, por exemplo. Então vamos supor que cada vez que um lead visitar o seu site, esse lead ganha um ponto. Então você pode colocar um gatilho que quando esse lead ganhar 5 pontos, ele vai receber uma mensagem X. Por exemplo, se eu for falar baseado nesse exemplo que eu acabei de dar, se o cliente ele ganhou 5 pontos dessa forma, visitando o teu site, então quer dizer que ele visitou o teu site 5 vezes, né? Então, de repente, você pode colocar um gatilho que quando atingir essa pontuação, ele vai receber um e-mail tipo assim, bom dia, fulano de tal, percebi que você tem visitado nossos sites algumas vezes, percebi que você tem olhado algumas vezes a nossa página com os planos, você ficou com alguma dúvida sobre os nossos planos, você tem interesse, você teria 15 minutos do seu tempo para que eu pudesse te explicar melhor como é que funcionam nossos planos, os serviços, e quem sabe eu posso poder assim te ajudar de alguma forma. Então você consegue aqui, né, gerenciar esses pontos, esses gatilhos, de acordo com os pontos que você atribuiu em um formulário, ou não, né? Em estágios, você consegue ver os estágios do seu lead, né? Então aqui você consegue visualizar os leads que estão em que estágio, por exemplo, de um funil os teus leads estão. Então, por exemplo, no funil, você tem a parte de captação, você tem a parte de relacionamento com esse lead, você tem a parte em que o lead, ele visita, ele preenche um formulário ou inicia uma compra e depois finaliza um processo de compra, né, de fato. Então, são vários estágios de um lead. Então, aqui em estágios, você consegue ver o estágio de cada lead desse. E consegue filtrar, por exemplo, você consegue filtrar por aqui em estágios todos os teus leads que já finalizaram a compra ou pagamento de um produto ou serviço. Ou você consegue filtrar todos os leads que iniciaram o processo de compra, mas abandonaram. Todos os leads que receberam algum tipo de e-mail ou que já foram captados, né, viraram lead, mas não executaram nenhum tipo de ação dentro do teu site. Então você consegue fazer essa filtragem e em cima disso enviar uma campanha de e-mail específica, né, para esse público, né, para essa parte dos seus leads. Aqui em relatório, simplesmente um relatório do comportamento dos teus leads, né, e dos e-mails. Então aqui você consegue ver em relatórios, você consegue ter um relatório de todos os e-mails, de todos os leads que fizeram download, consegue ter relatório de pontos de leads, consegue ter relatório de envios de formulários publicados e assim por diante. E etiquetas é como se fossem as tags, né? Etiquetas são as tags, na verdade. Então, por exemplo, vamos supor, aqui no Mautic também você consegue cadastrar tags. Então, por exemplo, você pode criar tag inscreveu-se no evento X, inscreveu-se no evento Y, participou do workshop Z. Então, sempre que um lead seu preencher, né, ou sempre que o Mautic identificar que um lead teu participou de um evento Y, ou de um evento X, ou preencheu o formulário Z, ou de um workshop, ele vai atribuir automaticamente, né, essa etiqueta a esse lead. E depois você consegue filtrar os seus leads através dessas etiquetas. Então isso também facilita o teu gerenciamento de leads, né, e envio de e-mails. Então esse foi o tutorial de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o Mautic, sobre a ferramenta, você pode estar me perguntando diretamente no WhatsApp, ou você pode estar colocando nos comentários, que eu vou estar tirando qualquer tipo de dúvida. Na descrição também vou deixar o link do meu site. Lá nós temos um plano, né, para utilizar a ferramenta Mautic, onde a mensalidade
tá aí bem mais em conta do que outras ferramentas de e-mail marketing hoje no mercado, onde você tem, por exemplo, você pode utilizar contatos ilimitados, 300 mil envios por mês e outras coisas mais. Então, acessem lá, deem uma olhada e qualquer coisa, só chamar.